Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando e hoje nós vamos falar sobre titulação. O que é titulação? É uma técnica usada em laboratório para descobrir a concentração de um determinado soluto em uma solução. Então vamos imaginar que você trabalha numa indústria ou que você comprou uma solução e na embalagem vem falando que a concentração da solução é, por exemplo, 1,5 mol por litro. Como é que você vai saber se realmente é 1,5 mol por litro? Tem como você saber via titulação. A análise titulométrica ou titulação, com ela você consegue saber, se você dominar os conceitos dela, você consegue saber qual que é a concentração real da solução. Então, para fazer a titulação, o que você vai precisar? O que é necessário? Primeiramente, você precisa deste equipamento aqui, ó, que se chama bureta, tá? Bureta basicamente é um tubo. Esse tubo ele é graduado, ó, ele tem os volumes, né? Ele é graduado. E aqui embaixo desse tubo você tem uma válvula, um registro. Nessa válvula vai, quando ela abrir, o fluido do tubo desce por aqui. Quando ela estiver fechada, o fluido do tubo para de descer, basicamente. Nessa bureta, quando você vai encher ela totalmente, geralmente você enche inicialmente com a válvula fechada e esta região aqui ela não fica preenchida. Então você tem que tomar cuidado para poder preencher essa região e evitar que bolhas sejam formadas durante esse processo, tá? Então encheu a bureta com o seu líquido, esse líquido vai ser chamado de titulante. Geralmente, esse líquido você sabe a concentração dele, tá? O líquido que você chamar de titulante é porque você sabe qual é a concentração dele. Então percebam que aqui você vai ter um líquido com concentração conhecida. E esse líquido, na medida que você abrir essa válvulazinha aqui com cuidado, ele vai começar a gotejar aqui embaixo. Ó. Então, na medida que ele for gotejando, esse volume aqui, ó, esse volume ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Ele vai só caindo esse volume, mas você consegue saber quanto que você despejou, né, do seu titulante lá embaixo. Por exemplo, se ele diminuir aqui de 0, se ele sair de 0 e chegar até 3, significa que eu coloquei lá embaixo 3 ml do meu titulante, então eu consigo saber o volume. Então, nesse caso aqui, o volume ele é conhecido, tá? Por isso que a bureta é tão útil, tá? Aí, além da bureta, essa bureta geralmente você vai prender ela. Isso aqui é chamado de haste universal, tá? Aí você coloca um equipamentozinho aqui que prende daqui até aqui. Esse equipamento é chamado de garra, tá? Então a garra vai prender a haste universal na bureta, certo? Joia. Aí aqui embaixo, né, você vai ter essa vidraria aqui que é chamada de Erlenmeyer. E nessa vidraria que vai estar a solução que você não sabe qual que é a concentração. Então você pega um volume dessa solução, né, por exemplo, vou pegar 20 ml aqui dessa solução e vou colocar dentro do meu Erlenmeyer. Então aqui, ó, 20 ml. Então nesse caso eu sei qual que é o volume, mas eu não sei qual que é a concentração dela, tá? E para eu poder saber o ponto que eu tenho que parar, que eu tenho que fechar essa válvula aqui, ó, eu adiciono o que a gente chama de indicador. Para o nosso caso aqui, por exemplo, ó, é uma titulação de ácido forte com base forte. Então eu tenho que adicionar um indicador que me diga o seguinte: quando esta solução aqui embaixo foi totalmente consumida. Vamos supor que essa solução é uma base forte, por exemplo, ó, NaOH, e que essa solução que está como titulante, que ela é um ácido. Então ela, por exemplo, vai ser HCl. Então vai chegar um momento que o HCl vai consumir totalmente o NaOH. E nesse momento, esse indicador aqui, esse cara, ele tem que mostrar alguma coisa para quem está trabalhando. Ele tem que trocar de cor, ele tem que emitir luz, alguma coisa tem que acontecer. Né? Indicadores ácido-base, a gente conhece alguns, por exemplo, a fenolftaleína ou repolho roxo moído, né? Esses indicadores, quando chega numa acidez específica, no caso da fenolftaleína, por exemplo, quando o pH passa de estar entre 6 e 8, ele muda de cor, né? Ou seja, quando a base acabar, ele vai mudar de cor. Joia? Então aqui é o seguinte, ó, além do desses equipamentos, você sempre vai ter um titulante, que você conhece a concentração e você conhece o volume. Então a concentração você conhece e o volume você conhece. E no titulado, a concentração você não conhece e o volume você conhece. Joia?
Em relação ao indicador, olha só o que acontece, ó. Antes, então você não despejou nada ainda do seu volume, né? E aqui você tem o seu LMAIA com o indicador já está aí dentro, e a solução de concentração desconhecida. Depois, né, quando o volume abaixar aqui, ó, aqui no caso abaixou 5 ml, a coloração vai e muda por causa do indicador. Então aí você fecha a válvulazinha e você sabe que a sua reação já se processou até o final. Aí você vai fazer cálculo considerando este volume, a concentração do titulante que você conhece, por exemplo, aqui, sei lá, 1,5 mol por litro. Tem que ser em mol por litro a concentração, tá, gente? Não pode ser em outra unidade, não. E aí você vai considerar aqui, ó, o volume que você colocou, que você conhece, vamos colocar que é 20 ml. E aí, a partir disso, você consegue saber a concentração. Então, você tem 3 dados e você precisa saber de um apenas, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui prático, né? Vamos supor aqui que você tinha lá uma solução de hidróxido de sódio, de NaOH, que você não sabia qual era a concentração. E esse hidróxido de sódio estava em um pote muito grande. Você foi lá nesse pote, retirou uma amostra de 20 ml, né, e adicionou aqui dentro. Ó, aqui tem 20 ml então, dessa solução aquosa que tem hidróxido de sódio. 20 ml, gente, é a mesma coisa que 0,02 litros. Tá? Beleza, então aqui tem 0,02 litros. E aí você começou a adicionar o ácido sulfúrico nela, né, o H2SO4, que está como titulante aqui. Aí você foi adicionando, e chegou um momento que você adicionou lá 5 ml. Né? Quando você adicionou 5 ml, o volume aqui ele aumenta um pouquinho e a cor dele acaba mudando. Né? E aí mudou a cor, você vai ir e fecha a válvulazinha aqui. Ó. Fechou a válvula. Né? Então interrompeu o fluxo aqui. Ó. Aqui fechou o fluxo. Não tem mais fluxo aqui. Joia. Então, durante esse processo, ó, nós reagimos então um ácido forte com uma base forte. Então, eu tenho sempre que escrever essa reação, gente. Se não escrever a reação, vai errar a questão feio, tá? Tem que escrever essa reação. A reação é essa daqui, ó. H2SO4 mais NaOH forma o quê? Aqui eu tenho um ácido e uma base. Esse ácido, ele libera 2H+. Esta base libera só um OH-. Essa base aqui é uma monobase, ela libera só uma hidroxila. Só que aí não dá certo, ó, porque quando eu tenho H+ e OH-, eles se juntam para formar água. Mas é um H+ e um OH-. Então, se eu deixar desse jeito aqui, ó, eu vou formar uma aguinha. E um dos H+ aqui vai ficar solteiro, isso não pode acontecer, certo? Para isso não acontecer, o que eu faço? Eu tenho que dobrar a quantidade de OH-. E para dobrar a quantidade de OH-, eu tenho que dobrar a quantidade de NaOH, tá? Na maioria das questões isso já vem, essa reação ela já vem descrita, mas a gente tem que saber fazer, tá? Se for uma questão mais difícil, para a gente saber fazer. Então o que acontece? Nesta reação, então eu vou formar 2 aguinhas e o restante é um sal. Nesse sal eu vou ter 2 sódios e um SO4. Então, ó, Na2SO4. Beleza? Mas os reagentes não vão ser importantes para a gente aqui agora, tá? Eu só preciso saber nesta reação, na verdade, essa proporção aqui, ó. Que a cada 1 molzinho do ácido eu consumo 2 molzinhos do hidróxido de sódio. Aí eu preciso calcular o seguinte, ó. Quantos mols de ácido eu adicionei aqui dentro? Para isso eu vou precisar de quê? Vou precisar do volume, que eu sei que foram 5 ml, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu gastei, ó, eu fui de 0, gastei 1 ml, gastei 2, gastei 3. Então eu gastei 5 ml ao total. E 5 ml em litros é quanto? 0,005 litros, tá? Então eu preciso do volume e eu preciso da concentração. E qual que é a equação que eu vou usar? Essa equação que vocês vão usar para titulação sempre, tá? É sempre esta equação aqui, ó. O que essa equação está me falando? Está me falando, olha que lógico, que a concentração em mol por litro, que é esse M com a perna torta, é o número de mols pelo número de litros. Então a concentração em mol por litro vai ser o número de mols pelo volume em litros, tá? Então usando essa equação a gente vai conseguir saber
quantos mols de ácido foi adicionado para a gente usar essa proporção aqui, ó, de 1 para 2. Quer ver, ó? Deixa eu mudar de cor aqui. Então, ó, o número de mols do ácido, se eu quero saber o número de mols, eu tenho que isolar ele na equação. Então, esse volume vai passar para lá multiplicando, tá? Então, ele vai ser a concentração do ácido vezes o volume do ácido. Então, o número de mols do ácido. Concentração do ácido, 2 mols por litro. O volume do ácido, 0,005 litros. Então, aqui eu corto o litro com litro, né? E esse número de mols, né? 2 vezes 0,05 dá 0,010, né? 0,01 mol. Então, esse é o número de mols do ácido. E olha só, a cada um mol que eu adicionar do ácido, eu vou precisar de 2 da base para poder neutralizar. Quanto que eu adicionei do ácido? Foi 0,01. Então, na verdade, quanto que eu preciso da base? Né? Se aqui é o dobro, aqui também vai ser o dobro. Então, a quantidade de base que eu preciso para neutralizar esse ácido aqui, ó, que foi o que foi adicionado aqui pelos 5 ml, 5 ml de ácido que foi adicionado aqui tinha exatamente essa quantidade de mols. Então, da base eu preciso, para poder neutralizar isso aí, de 0,02. Então, perceba que eu descobri qual que é o número de mols da base. A base tem 0,02 mols. E esses 0,02 mols estavam dissolvidos em quantos ml, né? Porque eu quero saber a concentração da base. Eu já sei o número de mols, agora eu divido ele pelo volume no início do processo. Quantos ml de base que eu peguei lá no início para adicionar aqui, ó? Eu peguei 20 ml da base, tá? Ou seja, 0,02 litros. Então aqui vai dar o seguinte, ó. Então a concentração da base vai ser o número de mols dela dividido pelo volume dela. Então a concentração da base vai ser 0,02 dividido por 0,02. Então 0,02 por 0,02 dá 1 mol por litro. Então perceba a força disso, ó. Com essa técnica e conhecendo a reação química, para eu saber essa proporção aqui, ó, eu consigo saber qual que é a concentração que está em uma solução. Então, se nos 20 ml a concentração de base era de 1 mol por litro, então o galão de onde eu tirei esses 20 ml, né, o galão estava cheio, e eu peguei uma amostrinha aqui de 20 ml. Então significa que o galão também está numa concentração de 1 mol por litro. Então vamos repassar aqui o que foi feito. Ó, eu escrevi primeiro a reação química para eu saber essa proporção aqui, ó. Então aqui significa que 1 mol do ácido reage com 2 mols da base. Beleza, então eu sei que 1 do ácido reage com 2 da base. Tá, mas quanto do ácido eu adicionei na minha titulação, né? Olha, eu adicionei 5 ml e a concentração era de 2 mol por litro. Então, quantos mols isso significa? Você vai usar esta equação aqui para você descobrir, né? Isola o número de mols. Vou colocar outra cor aqui. Isola o número de mols para você descobrir. Então, ó, número de mols do ácido, né, vai ser concentração vezes volume. Então, achei o número de mols aqui, ó. Joia. Então, eu volto lá para a proporção, ó. 1 do ácido forma 2 da base. Então, 1 forma 2, então é 2 vezes. Se eu adicionei para poder mudar a cor, né? Para mudar a cor eu tive que adicionar 0,01, significa que ele consumiu o dobro da base, 0,02, certo? E com isso eu descobri o número de mols da base. Para eu descobrir a concentração da base, é o número de mols pelo volume de base que eu tinha lá no início. O número de mols da base calculado foi de 0,02. O volume da base também é 0,02, né? Então, no final das contas, a concentração da base é de 1 mol por litro, tá? Aqui tem um desenhozinho, tá? E depois a termoquímica. Então, um grande abraço, fiquem com Deus.